Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Conforme combinado, né, na sua última aula, eu ia disponibilizar para vocês e gravar para vocês essa aula introdutória, esse vídeo, assim, de uma forma mais curta, para poder a gente introduzir, né, esse conteúdo de ácido e base, as definições, os fatores, entender um pouco mais sobre a natureza de cada ácido e cada base, de acordo com os compostos orgânicos. Então, né, identificar esses compostos orgânicos que são ácidos, entender quais as características que vão influenciar nessa acidez e entender também, de acordo com a sua basicidade, os fatores que vão influenciar nessa basicidade. É o que veremos nessa revisão. Primeiramente, vamos relembrar um pouco sobre, né, algumas definições, alguns conceitos prévios para poder a gente discutir melhor na próxima aula. Primeiramente, eu gostaria que vocês, né, fizessem esse estudo dirigido, que vocês tentassem, a partir desse momento, pausassem o vídeo para tentar resolver e pesquisar esses conceitos, para assim a gente ter mais aporte para a gente discutir durante a próxima aula. Então, o que seria a definição de ácidos de base de Bronsted, de Arrhenius, de Lewis, observar também, né, quais são as características desses compostos que são ácidos na química orgânica, da mesma forma para os básicos. E também os fatores que vão, os fatores estruturais que vão afetar nessa acidez e nessa basicidade. E qual seria, principalmente, esses fatores que vão afetar nessa basicidade. Então, a partir desse momento, a gente vai discutir um pouco mais sobre cada um desses conceitos e fazer uma introdução para a nossa próxima aula. Então, pausa o vídeo, faz e depois retorna, certo? Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender o que são ácidos orgânicos. Né? O ácido, particularmente de Arrhenius, ele seria assim, ele vai liberar H+, em meio aquoso, ou seja, para poder esse ácido ser de Arrhenius, ele tem que estar em meio aquoso, ou seja, ele tem que se dissociar em água. E essa acidez, ela é a medida de uma tendência de uma substância de doar próton. Então, esse próton de H+, ou seja, ele vai dissociar e vai liberar, né, esse próton. Exemplos, temos no nosso dia a dia o ácido cítrico, que é presente no limão, presente em frutas que têm esse sabor, por isso que é esse nome popular, de ácido cítrico. E outro exemplo seria comumente o vinagre, nosso, né, mais conhecido como o ácido acético. Esses ácidos orgânicos, eles são geralmente fracos. Eles têm, em relação principalmente aos ácidos inorgânicos. Quando eu falo, né, que são fracos, porque a questão do pKa que a gente vai ver mais à frente, de ácidos como o ácido clorídrico, que seria um ácido mais forte. Os orgânicos não, eles têm já, né, valores mais inferiores. Aqui a gente pode ver o exemplo desse ácido simples. Quando se dissociado em água, a gente vê que a seta de equilíbrio, ela não é totalmente, né, tá em equilíbrio, ela tende a estar deslocada para os produtos. Como a gente pode ver que está deslocado para o lado tanto desse ácido como dessa base inicial, e ele não está 100% dissociado, como a gente pode ver aqui. Outro exemplo também de ácido seria o ácido fórmico, que é presente, né, tem esse nome comum, deve estar presente nas formigas, justamente por, né, ser esse ácido mais simples, é um ácido carboxílico mais simples, porque ele possui apenas um carbono. E podemos ver que o pKa ele tem um valor baixo, ou seja, quanto mais baixo esse valor de pKa, mais fraco vai ser esse ácido. A gente vai entender um pouco mais sobre essa associação e essas definições mais à frente. E as bases? As bases de Arrhenius, ou seja, ela vai ter a mesma característica do ácido, que ele vai ter que estar em meio aquoso, liberando, no caso aqui, a hidroxila. Um exemplo comumente é, né, o hidróxido de sódio, ou a soda cáustica. Ela também vai ter que estar em meio aquoso. Aqui, vamos supor, né, ela tem que estar em meio água, para poder dissociar
da forma, né, da hidroxila. E essa basicidade também ela é uma medida de afinidade dessas substâncias de receber esse próton. E aqui o exemplo do hidróxido de sódio. E agora, uma definição de Bronsted-Lowry, ela também tem esse mesmo princípio, de ser uma reação que vai ocorrer transferência de próton. Ou seja, o ácido, ele é uma substância que doa ou perde esse próton. E a base já vai ser o que vai receber ou aceitar esse próton. Ele vai remover e vai receber para si esse próton. Ou seja, de acordo com essa definição de Bronsted-Lowry, qualquer espécie que tenha hidrogênio, ela vai agir como ácido. Isso também é uma limitação que a gente vai ver mais à frente, essa questão dessa definição, porque nem todos os ácidos eles vão apresentar próton de hidrogênio. E sim algum par de elétron livre que pode agir potencialmente também como base para receber esse próton. Aqui o exemplo que a gente pode ver, a água com ácido clorídrico. Ela que vai atuar como base, porque ela vai receber esse próton, enquanto o ácido clorídrico vai, né, agir como realmente um ácido, que ele está doando esse próton. Aqui temos o ácido conjugado da água, que seria ela protonada, que a gente consegue observar aqui, e a base conjugada do ácido clorídrico. Outra definição também é o ácidos e bases de Lewis. Esse ácido, né, eles são o quê? Receptores de pares de elétrons. Aí a nossa definição ela já começa, né, a modificar de acordo com o que vai se estudando ao longo. Primeiro vem Arrhenius, né, propõe a ideia de que tem que estar em meio aquoso, só que aí tem a limitação, porque nem todo mundo está em meio aquoso. Aí começa-se a pensar, vem Bronsted-Lowry, então é uma ordem cronológica. Após isso, se utilizado, mas começa a ver também algumas limitações. E Lewis vem para apresentar justamente isso, que é uma nova definição que abrange mais todas esse tipo de reações orgânicas. Que é mais comumente, na maioria das reações orgânicas, em algum momento vai ter justamente essa reação de ácido-base de Lewis nas suas etapas. Seriam alguns mecanismos de reações que vocês vão ver também futuramente. E a base, ela é doador desse par de elétron. Ou seja, aqui a gente pode ver o ácido clorídrico com amônio. Conseguimos observar também que tem pontos positivos parcialmente possíveis e pontos parcialmente negativos. Então, essa amônia ela vai atuar como base, doando, né, esse par de elétron para o ácido clorídrico. Vai ser o receptor rompendo essa ligação e os elétrons ficando livres do cloro e formando a amônia protonada aqui. Então, quais seriam os fatores que vão, né, alterar nessa acidez? A gente pode considerar dois fatores importantes, que seria a força de ligação do átomo na molécula, porque tem diferença de eletronegatividade entre a ligação e o efeito indutivo. Ou seja, a ligação, por exemplo, entre um oxigênio, um átomo de oxigênio e um átomo de hidrogênio ligado, uma hidroxila, por exemplo, ele vai estar diretamente ligado pela polarização dessa molécula, ou seja, vai ter polos positivos e polos negativos nessa ligação. E isso vai acontecer a quebra, ou seja, vai se transferir átomos ou elétrons. Isso vai ter, né, uma força, isso vai ter, sim, uma influência diretamente nessa eletronegatividade entre os átomos. E outro ponto é que, ao analisar essa força, é de suma importância observar também o efeito indutivo presente nela. A gente vai ver que, a respeito de quando ela consegue até também estabilizar melhor o ânion após a quebra, porque, de acordo com o que prendia o hidrogênio na molécula, ela vai influenciar após essa ruptura. Então, vamos entender um pouco mais quando acontece, né, esses fatores. Quanto menor for a densidade eletrônica entre ligações, mais fraca ela será, ou seja, mais polarizada, mais fácil de se quebrar a ligação, ou seja, menos densidade, maior essa polarização, e os elétrons eles vão estar deslocados. Por exemplo, aqui a gente tem
dois exemplos. O primeiro com uma molécula de Cl2. Como elas são iguais, se parte aqui ao meio, e você vê que não tem deslocamento. Com relação ao ácido clorídrico, a gente já vê uma diferença de polarização, né? Uma diferença de densidade eletrônica, de eletronegatividade, ou seja, vai ter um polo parcialmente positivo e outro polo parcialmente negativo. Isso vai acontecer que os elétrons se desloquem para um lado mais do que o outro. Enquanto, né, a diferença de eletronegatividade também, a gente consegue observar aqui no exemplo da hidroxila, porque isso é mais evidente. A gente tem o oxigênio com carga parcial extremamente negativa, enquanto o hidrogênio com carga parcial positiva. Isso a gente consegue observar uma ligação covalente, essa nuvem ela vai estar voltada para o oxigênio e menos voltada para o hidrogênio. A gente consegue observar aqui uma maior nuvem para o oxigênio em relação ao oxigênio. E o efeito indutivo nas moléculas. O que seria esse efeito indutivo, né? Vai ser o quê? Uma influência de um grupo funcional, né, presente na molécula ou na parte dela. Então, o que a gente pode observar? A gente vai ter que analisar a estrutura para ver o que tem presente nela, para poder entender o que está interferindo nela. Ou seja, são grupos funcionais, eles podem atuar tanto aumentando quanto diminuindo essa densidade eletrônica. E isso vai acontecer o deslocamento ou não, né, dessa nuvem eletrônica. E esse efeito indutivo eu vou mostrar para vocês, e ele se propaga ao longo da cadeia, e ele, quanto mais próximo do centro reativo, vai ter mais efeito. Por exemplo, aqui a gente consegue observar, né, essa parte, o exemplo, porque ele tem o efeito doador e efeito retirador. Mas o que seria isso? Bom, aqui a gente consegue observar a carga parcial positiva e aqui carga parcial negativa. E esse composto, ele pode aumentar a ligação ser mais forte ou ele pode diminuir. E também ele vai tornar a molécula mais ácida se ele tem o efeito retirador. E o que vai diminuir a densidade? Enfraquecendo essa ligação ou a ressonância, que a gente vai ver mais à frente. Esse grupo retirador, pelo nome em si, ele já está dizendo, ele está retirando o efeito da molécula para si, enquanto o doador ele está doando para a molécula em si. Então, quando entender um pouco mais sobre esse efeito indutivo, as moléculas do grupo que tem esse efeito retirador, eles deixam a molécula mais ácida, enquanto que tem efeito doador, ele vai deixar menos ácida. Por exemplo, aqui a gente tem o ácido pentanoico. A gente pode dividir, então, esse ácido em duas regiões. Na primeira, né, que é o grupo funcional presente na molécula, é ácido carboxílico. E o grupo doador, que é esse radical aqui, alquil. E ele vai estar fazendo isso com que ele vai doar prótons, né, para essa região, na parte daqui da hidroxila, fazendo com que aumente a densidade eletrônica e deixando ele mais básico, ou seja, esse ácido ele é um ácido fraco. Já em relação a esse ácido, né, ele vai ter um grupo negativo, né, um grupo eletronegativo que vai agir como retirador. E analisando esse ácido butanoico com um ácido pentanoico, ele vai ser mais ácido, porque ele tem menos, a gente pode observar aqui, ó, menos influência desse grupo doador devido ao tamanho da cadeia carbônica presente. Porque a gente consegue observar aqui que tem 4 carbonos, enquanto nesse aqui a gente só tem a presença de 3. Ou seja, isso vai influenciar, isso vai fazer com que os elétrons eles sejam menos transferidos e assim aumenta a acidicidade eletrônica, tornando-se, então, mais ácido em relação ao ácido pentanoico. Ou seja, a gente tem que analisar, além da estrutura, né, da molécula em si, ela por completa, a gente tem que observar o que tem, né, dividindo a molécula, o que tem de grupo funcional e o que tem de grupo alquil, que é carbono e hidrogênio. E em torno da estabilidade do ânion formado. Para que esse ânion formado ele seja estável, é preciso que a carga fique localizada no centro eletronegativo
e que a densidade eletrônica seja pequena. Ou seja, quanto menor for essa densidade, mais estável será. Porque, assim, falando em relação à força de ligação, como quebra, vai ter que tentar estabilizar essa molécula, essa carga negativa na molécula. Ou seja, eu tenho que fazer com que, assim que tem essa dissociação, que tem a quebra, o ânion formado ele se comporta melhor com aquele elemento que ele agrega a carga negativa melhor para si. E é importante também destacar que ela vai gostar, né, de justamente a carga negativa vai ficar com elétron de átomos eletronegatividade, porque também tem essa densidade eletrônica pequena. Por isso, o iodo ele vai estabilizar melhor devido a ele ter um raio atômico muito, muito maior e essa densidade vai ser muito menor. Então, vai ser de acordo com aquilo que seja necessário. Ser eletronegativo, né, possui uma densidade eletrônica pequena e um raio bem maior. E, além disso, a gente tem que observar que esses ânions formados também apresentam dois fenômenos para estabilizar essa carga, que seria o efeito indutivo, que a gente já falou que seria essa influência de outros grupos, ou seja, esse efeito indutivo ele tem que ser retirador, né, retirador de elétrons, para poder aumentar a estabilidade de ânion, desse ânion. E sempre, entre tiver os dois fenômenos, a contribuição da ressonância vai ser sempre mais influente, mais importante do que a contribuição do efeito indutivo. Porque quanto mais formas de ressonância aquela estrutura tiver, mais estável ela vai ser. Né? E o efeito indutivo doador ele vai atrapalhar nessa estabilidade do ânion, porque a molécula vai ser menos estável. Aqui a gente está vendo o sentido. Esse efeito, ele está sendo o efeito retirador, ó, o sentido da seta. Né? O sentido da seta está nesse caminho, sendo esse efeito estabilizando melhor, né, essa carga entre, apesar de que aqui também, além da influência do indutiva, tem também o efeito de ressonância, porque a gente tem aqui essa troca entre esse oxigênio e esse outro oxigênio. Então, falando um pouco agora sobre o efeito de ressonância, né, o que essa ressonância faz na molécula? Ela faz justamente isso, ela vai fazer com que essa carga percorra, né, ao longo de que dê para acontecer. Por exemplo, aqui a gente consegue observar que essa estrutura vai fazer o quê? Vai vir para cá e aqui se rompe em direção para cá. Essas são as duas formas possíveis, por isso por essa forma do ácido carboxílico. Esse ácido ele vai se romper, né, a ligação para poder formar esse deslocamento de carga ficar em qual percorrendo as duas fazem com que rompa a ligação e forme novamente. Enquanto no fenol, ele tem mais formas de ressonância. A carga ela vai percorrer ao longo, fazendo uma estabilização melhor. Ou seja, ele vai ser ligeiramente mais ácido em relação até mesmo ao álcool. Porque o álcool ele não tem formas de ressonância. E outra forma também é porque o carbono do fenol ele tem hibridização sp2. A gente vai um pouco desse também, da relação da hibridização. E o álcool não, ele já tem uma hibridização sp3. E essas orientações vai fazer com que o fenol ele acontece em orientação orto e para na molécula para poder ser distribuído ao longo de toda a molécula. Justamente, a densidade vai diminuir, essa ressonância vai diminuir a densidade eletrônica do cádmio, por isso que vai estabilizar melhor essa estrutura. E outra forma também, né, a previsão de ácidos e bases, que seria esse pKa, principalmente da amina. A amina, como a amônia, elas são bases fracas. Né? As bases orgânicas elas são muito fracas. E em relação aos outros, ela ainda, dentro da própria química orgânica, elas já são, né, bem básicas, bem fracas. E essa dissolução, ela leva ao seguinte equilíbrio. A gente consegue ver que aqui ele está representado em equilíbrio, mas ele está também deslocado para os produtos, porque ele não consegue se dissociar completamente. Justamente isso, mostrando que o equilíbrio está deslocado para os reagentes e tendo um pKa do ácido um pouco mais fraco.
E isso a gente pode relacionar a força da base ao pKa do seu ácido conjugado. Então, quando a gente vai olhar nas tabelas, a gente tem que sempre olhar em relação ao ácido conjugado. Temos a base, o ácido, aí o ácido conjugado está em torno de 9,2 e a base conjugada. Outra forma também é de quanto mais forte for o ácido, mais fraco é a sua base conjugada. Então, quanto maior for o pKa desse ácido, mais forte é a base, e aqui a gente tem uma relação entre eles já dissociado, que é o do ácido clorídrico, o íon, né? E tem também o do ácido acético aqui, né? Que a gente vai ver que são bases muito fracas e os seus respectivos pKa dos seus ácidos conjugados. E essa basicidade ela vai crescendo nessa medida. A gente consegue observar aqui que tem um pKa muito baixo. Então, se eu tenho um pKa muito baixo, eu tenho um ácido muito forte. Então, a minha base vai ser muito fraca. Aí vai aumentando essa basicidade ao longo, né, dessa ordem. Então, para a nossa primeira aula, né, para vocês entenderem um pouco mais, seria isso. Né, a gente observar a estrutura da molécula, a gente tem que observar também como é que ela vai interagir de acordo com o que tem presente nela, os efeitos que seriam efeitos estruturais, efeitos que têm, né, eletronegatividade, hibridização, tudo isso a gente tem que estar atento para poder entender melhor esses conceitos de ácidos e bases. Então, até a próxima aula.